A cada 6 horas, um novo processo por corrupção é instaurado em algum tribunal do Brasil. Levantamento exclusivo feito pelo Banco de Dados Jurídicos aponta que entre 2007 e 2016, os tribunais de todo o país registraram a abertura de 13.806 processos em que o crime de corrupção era uma das acusações pesando contra os réus. O crime de corrupção era uma das acusações pesando sobre os réus. A pesquisa da empresa de Big Data da área jurídica acessou os dados de todos os diários oficiais da Justiça que foram publicados ao longo dos últimos 10 anos. Ela começa em 2007, um ano depois da publicação da Lei Federal 11.419, que implementou novas regras aos tribunais, como a adoção do número único para processos judiciais e a sua disponibilização no formato eletrônico. Como nem todos os tribunais do país respeitam essas regras, informações processuais de alguns deles ficaram de fora dessa pesquisa. Marcos Camargo, diretor da DBJUS, explica que atualmente existem 47 sistemas diferentes de processos nos tribunais brasileiros e eles se comunicam em tese com o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, mas eles não se comunicam entre si. Então a ideia foi democratizar a informação. Corrupção ativa é a mais frequente. O levantamento fez um tipo de raio-x do tipo de corrupção mais frequente entre os casos registrados. As informações na base de dados mostram que, entre os crimes de corrupção registrados, a corrupção ativa é a que lidera em número de processos. A corrupção ativa ocorre quando algum cidadão oferece vantagens a um funcionário público. Em segundo lugar está a corrupção passiva, cometida por funcionários públicos, como prevaricação, crime que ocorre quando uma pessoa com cargo público não cumpre seu dever por algum interesse. Mas casos como suborno para se livrar de infrações no trânsito, porte ilegal de armas, de drogas e uso de documentos falsos também são rotina e enchem os tribunais de todo o país. As pessoas, infelizmente, têm um comportamento em grande medida desonesto, diz Roberto Liviano, promotor de justiça. As famílias precisam transmitir bons valores, formar cidadãos que tenham valores. A corrupção começa com as autoridades, governadores de estados, prefeitos, ministros do STF, grandes empresários, políticos da Câmara e do Senado e outras autoridades, juízes, procuradores. Muito grande a corrupção entre autoridades. É muito difícil essa corrupção ocorrer entre pessoas pobres e do povo, embora isso ocorra também com muita frequência. A corrupção ataca 1,48 bilhão destinados ao combate à Covid-19. Polícias Federal e Civil e Ministério Público investigam suspeitas de fraudes em contratos ligados ao combate à pandemia em vários estados. O valor é mais de 13 vezes maior que o desviado em 2006 pela máfia das sanguessugas. Em meio à disparada de pessoas contaminadas e de óbitos decorrentes da pandemia do coronavírus, que já matou quase 40 mil brasileiros, chega a quase 1,5 bilhão o valor de contratos investigados
pelas polícias federal e civil, pelo Ministério Público nos estados, por indícios de fraudes em compras e contratos assinados para enfrentar a doença. A Organização Transparência Internacional, movimento global que tem como objetivo acabar com a corrupção, divulgou um ranking que avalia o setor público em 180 países e territórios. A lista usa uma escala de 0 a 100, quanto maior a nota, maior a transparência. Tomando como base a percepção de executivos e especialistas que estudam o panorama dos países, a metodologia segue 4 passos básicos: seleção de dados, redimensionamento de dados, consolidação dos dados redimensionados e, em seguida, a elaboração de um relatório de medidas de incertezas. A organização defende que a corrupção no setor público pode contribuir para um retrocesso de instituições e valores democráticos, com muitas entidades e normas democráticas atualmente sob ameaça, frequentemente lideradas por tendências autoritárias, populistas ou comunistas. A entidade estabelece também uma relação entre as duas coisas. No Brasil, isso foi feito intencionalmente para derrubar economicamente o país e prejudicar a condição ético-moral das pessoas, principalmente das crianças e adolescentes. É necessário que as pessoas fiquem atentas, porque os grandes ideólogos que estão promovendo o que eles chamam de reset mundial estão organizando vários setores para poder demolir econômica e moralmente os países, principalmente os países democráticos e cristãos. Até o próximo vídeo.